Pessoal, vamos então começar a falar sobre funções, né? Bom, então dizemos que duas grandezas x e y podem variar de modo interdependente, de tal forma que assumem valores interrelacionados. Essa relação de dependência entre duas grandezas diretamente proporcionais pode ser expressa por uma sentença do tipo f de x igual a kx, ou y igual a k vezes x, com k diferente de zero, cujo gráfico que representa a relação de dependência é uma reta que passa pela origem quando x for um número real. Bom, isso daí mais para frente a gente volta a comentar, tá? Vamos procurar entender no momento agora o que é uma função. Então ele diz assim, ó, que em linhas gerais pode-se dizer que a função é uma regra matemática. O que é uma regra matemática? É uma sentencinha matemática. Como, por exemplo, pegar um exemplo assim, y igual a 2x. Tá? É uma regrinha que nós vimos ali, né, de grandezas diretamente proporcionais. Não precisa falar só y igual a 2x. A gente pode, é comum também, às vezes a gente fala assim, ó, que f de x igual a 2x. Isso é a mesma coisa, tá? Isso e isso é a mesma coisa, ou seja, y é a mesma coisa que f de x. Bom, então nós temos aí uma sentença matemática, né? Temos uma sentencinha matemática aí. Bom, continuando aqui então. Ó, em linhas gerais, pode-se dizer que a função é uma regra matemática, nesse caso utilizamos essa regra aqui, f de x igual a 2x, e que relaciona cada elemento de um conjunto, tá? Como um conjunto, eu poderia chamar, por exemplo, um conjunto A, e os elementos desse conjunto A, eu vou chamá-los de x. Há um único elemento de outro conjunto, que eu poderia dizer um conjunto B, onde os elementos desse conjunto B, eu vou chamá-los de y. Bom, então vamos fazer um exemplo disso daí. Vamos representar aqui um conjuntinho, tá? Eu vou pegar aqui um conjunto. E esse conjunto aqui eu vou chamar ele de conjunto A. E aqui eu vou representar alguns elementos. Vou colocar, por exemplo, vamos falar que os elementos desse conjunto A seja, por exemplo, o 0, o 1, o 2 e o 3, por exemplo. Vamos trabalhar com esses quatro elementos. E um outro conjunto, vamos falar aqui um conjunto B, tá? Com alguns elementos também. Vamos falar que os elementos do conjunto B seja, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tá? Bom, vamos utilizar essa sentencinha matemática que eu peguei aqui, y igual a 2x, ou f de x igual a 2x, tanto faz. Bom, então os elementos do conjunto A vão ser o x, e os elementos do conjunto B vai ser os y. Então, de acordo conforme eu for pegando um elemento do conjunto A e substituindo nessa regrinha aqui, e eu vou encontrar um valor para y. É por isso que lá embaixo ele fala que x é a variável independente, ou seja, eu vou pegando esses valores de A para x, o 0, 1, o 2 e o 3.
E conforme eu pegar esse valor de A e a sentença, eu vou encontrar o valor de Y. Então, Y vai depender de quem? Ele depende de quem eu pegar para X. Então, se eu pegar o X valendo 0, tá? Se eu pegar o X valendo 0, a hora que eu substituir na minha sentença aqui, eu fico que Y é igual a 2 vezes 0 dá 0. Então, o 0 desse conjunto A vai ser relacionado com quem? Vai ser relacionado com o 0 do conjunto B, né? Então, a gente põe uma flechinha aqui, ó, que ele saiu de A e foi em B. Se eu pegar para o X valendo 1, eu vou ficar que Y vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Então, quer dizer, quando o X for igual a 1, o Y vai valer 2. E assim por diante, né? Se eu pegar o X valendo 2, eu vou ficar que o Y vai valer 2 vezes 2 dá 4. Então, se eu pegar o X valendo 2, o Y vai valer 4. E se eu pegar o X valendo 3, o Y vai valer quanto? O Y vai valer 6, porque 2 vezes 3 é 6. Né? Então, eu tenho aqui o conjunto A. Esse conjunto A, ele é chamado de domínio da nossa função. Tá? Então, se eu perguntar aqui, nesse esqueminha que eu fiz, quem que é o domínio dessa função? O domínio dessa função é esse conjuntinho A aqui, que contém os elementos o quê? 0, 1, 2 e 3. E esses elementos do conjunto B, eles são chamados de contradomínio da função. Tá? Então, se eu perguntar quem que é o contradomínio dessa funçãozinha aqui, né, que nós escrevemos, então vai ser quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui ainda, repare que no conjunto B, não foram todos os elementos que receberam uma correspondência, né? No A, todos, né? Partiu uma setinha do A, partiu de todos. Mas no B, não foram todos que receberam a setinha. Então, esses elementos do conjunto B que receberam uma setinha, nós chamamos eles de imagem, tá? Então, o conjunto imagem, no caso aqui, vai ser quem? Vai ser os elementos 0, 2, 4 e 6. Tá? Então, ó, continuando ali na nossa leitura, tá? Ele falou assim, ó, sendo assim, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função. E o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função. Eu acrescentei aí ainda, e no contradomínio, aqueles elementos que receberam uma correspondência, são chamados então de imagem da função, sendo definidas utilizando uma lei de formação. Qual que foi a lei de formação utilizada nesse exercício? A nossa lei de formação foi o quê? F de x igual a 2x ou y igual a 2x, né? Que para cada valor de x, então cada valor aqui do conjuntinho A, nós encontramos o quê? Um único valor de y. Então, ou seja, quando o x vale 0, o y vale 0. Quando o x vale 1, o y vale 2. Quando o x vale 2, o y vale 4. Quando o x vale 3, o y vale 6. E dizemos ainda que x é a variável independente e y é a variável dependente.